que é a importância do sexo na vida de um homem, né? Mais especificamente, né, o que acontece, né, se você não tiver sexo depois dos 50 anos, depois dos 60. Então, gente, é claro que a maior parte dos homens, né, gostaria ou tendem a ter uma vida sexual ativa, estão sempre buscando ali uma vida, encontros sexuais, porque isso está entre um dos pilares do bem-estar, da autoestima. E é claro que depois de uma certa idade, há uma tendência natural, se a gente não fizer nada, a haver uma piora nessa frequência, piora na atividade, tá? Então isso pode acontecer, é claro, por alguma disfunção, um sujeito que está com a diminuição da libido, com a disfunção erétil, com alguma dificuldade, esse é um dos motivos, a gente vai falar um pouco mais nessas circunstâncias. Pode ser também por um problema de relacionamento, então um sujeito às vezes de mais idade, ele perde a parceira, ele acaba ficando, né, sem muitas possibilidades, não só porque perde a parceira, mas porque às vezes a parceira entra num estado de mais neutralidade, não está muito mais interessado em relações sexuais. Isso pode acontecer, isso é até mais comum que aconteça no público feminino. E é claro, por questões de opção, né? Aqui eu não quero criticar a opção de ninguém, né? Então, homens que optam por viver no celibatário, no celibato, isso também é uma possibilidade. Mas eu gostaria de lembrar, né, primeiro da importância do sexo na vida de um homem, gente. Então, isso aí já foi muito bem demonstrado, os benefícios tanto para a saúde física, para a saúde mental e para a longevidade. Então, homens que se mantêm mais sexualmente ativos, eles acabam vivendo mais, né, por vários aspectos. Já fiz uma live há muito tempo atrás sobre isso e queria ouvir e pedir a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Qual a importância da vida sexual na sua vida? Você consegue se imaginar sem isso? Então, do ponto de vista mental, né, já é demonstrado, gente, que o sujeito que é ativo, e se ele passar ali acima de 30 dias sem ter relação, isso já começa a ter um impacto muito grande na saúde mental, né? Ele começa a ficar com maior irritabilidade, aumenta estatisticamente a chance do sujeito ter ansiedade, depressão, aquela sensação de não pertencimento. É claro, sem contar nos efeitos diretos para o relacionamento. Então, se, né, você tem ali uma vida sexual ativa e aquilo começa a entrar no estado ali de, né, naquela estado morno, né, então os copos vão se afastando e isso aumenta muito a chance também de você ter um desentendimento e até vir a finalizar, terminar o seu relacionamento. É claro também que eu não quero julgar, eu sei que tem todo tipo de relacionamento, muitos relacionamentos não são baseados apenas no sexo, eu sei disso, mas o sexo é uma pedra angular nos relacionamentos. A gente sabe, gente, que durante o sexo, né, então a gente tem uma liberação de substâncias que são muito importantes para o nosso bem-estar mental, né? A gente libera muita dopamina, a gente libera muita serotonina e endorfinas. Vou falar um pouco sobre essas substâncias. Então, a dopamina hoje está na moda, tá? Ela é a queridinha aí do dia a dia nas redes sociais. A gente vê as pessoas falando muito, né, os influenciadores falando da importância da dopamina. E é claro, existem dois tipos de dopamina. Existe aquela dopamina que a gente chama barata, que é aquele prazer imediato que se tem, que muitas vezes é o que os homens estão sempre buscando, às vezes nos vídeos adultos, e algum tipo de vício, tá? E existe a dopamina, que é de liberação mais lenta, né? Eu diria que o sexo, né, as atividades que fazem mais bem para a nossa saúde são aquelas que liberam mais lento, né? No pós-exercício, no pós-sexo, existe uma liberação de dopamina que faz muito bem para a saúde. Eu até diria, né, falando um pouco aqui, fazendo um paralelo da masturbação e dos vídeos adultos, que até comentei com vocês outro dia, né, que a gente está atualizando aí na Sociedade Brasileira de Urologia, está atualizando os dados de sexualidade do povo brasileiro, que a gente tem estudos lá dos anos 2000, 2003, 2004, e a gente acredita, né, existe uma expectativa, a gente está curioso para ver os resultados aí compilados, mas que haja uma diminuição na frequência sexual do brasileiro, talvez pelas facilidades, né, por essa dopamina barata que vai ali bombardeando os homens. Então, os homens, eles, de certa forma, vão ocupando a sua mente com esse tipo de prazer momentâneo e acaba deixando ali o sexo de segundo lado. Então, assim que tiver esses resultados aqui, eu vou comentar com vocês, mas é bem possível que uma vez que você ocupa a sua mente com esse tipo de situação, muitas vezes você vai deixar, né, vai procurar menos o sexo para ter uma realização pessoal. Então, boa parte dos homens que me procuram,
que estão com baixo desejo sexual, todo mundo tende a pensar que é uma questão de um problema hormonal, que é falta de testosterona. E é verdade que pode ser sim, né? Com o envelhecimento, já comentei várias vezes com vocês, pode haver ali uma queda na produção de testosterona. Mas muitos homens que estão com a testosterona normal, eles também têm tido um menor desejo, têm buscado menos as relações sexuais. Então, o mundo moderno, ele trouxe para o homem uma série de distrações mentais, da dopamina barata. Então, um sujeito que está sempre muito aprofundado nos problemas do mundo, problemas que não tem nada a ver com você, muitas vezes, com o seu trabalho, você está sempre hiperconectado e sempre sendo demandado em todas as horas, isso vai ocupando o espaço mental e, de certa forma, você diminui a sua capacidade de desenvolver a sua libido. Então, acho que desde a pandemia, né, a gente tem observado os efeitos, né, do mundo moderno. Eu acho que a tecnologia ela tem entrado na nossa vida já há décadas, mas depois da pandemia houve digamos ali, um boom, né? A gente começou a ficar trabalhando mais em home office, com ainda mais uma presença online. E parte desses estudos que mostravam, né, do efeito negativo de você não ter sexo foram desenvolvidos na pandemia, né? Então, na pandemia, não sei se vocês lembram, pode até comentar aqui quanto tempo vocês ficaram sem ter relação durante a pandemia, mas que era recomendado as pessoas não terem sexo, né? Porque a troca de experiências ali muito íntimas podia favorecer a disseminação do vírus. E isso contribuiu de uma forma muito significativa para o aumento ali de ansiedade, depressão e dos efeitos psicológicos negativos ali da pandemia. Então, gente, olha a importância, né? Falei da dopamina, da serotonina. Então, a serotonina, ela é, digamos assim, o hormônio neurotransmissor da alegria, do bem-estar. Então, homens que têm depressão, geralmente eles têm uma deficiência ali, uma mais baixa secreção de serotonina nos neurônios, e isso está relacionado também à ansiedade e depressão. E é por isso que os tratamentos, né, para ansiedade e depressão, eles mexem ali em tentar aumentar a produção de serotonina. E o sexo é uma maneira natural, meu amigo, de você melhorar a sua produção de serotonina. Eu vejo homens que têm feito, né, passado em alguns médicos, em algumas situações em que eles tentam dosar a dosagem de serotonina no sangue, mas não adianta, gente, porque não é um hormônio circulante. Ele é um neurotransmissor que está embebendo ali os nossos neurônios. Então, teoricamente, você teria que medir a atividade dos neurônios de serotonina e não do hormônio no sangue. Essa dosagem do hormônio no sangue, infelizmente, não funciona. E, gente, é o que eu falo, não importa a sua idade, o importante é que você se mantenha sempre sexualmente ativo. Quanto mais você fizer, mesmo que você tenha alguma dificuldade, mais você vai desenvolver essa capacidade, seu repertório. É isso que eu ensino para os homens lá no meu desafio, né, Máquina de Prazer, a importância do ponto de vista de saúde mental, para diminuir a ansiedade, diminuir a depressão. Tem estudos mostrando, tá, gente, que uma atividade sexual regular melhora até a sua imunidade, por vários aspectos fisiológicos relacionados a isso. Agora eu vou falar um pouquinho da parte da saúde física, da importância de você manter o seu amigão sempre ativo. Mudanças que acontecem no corpo do homem após os 50 anos, após os 60 anos. E uma delas é a diminuição do fluxo de sangue. Eu já falei ontem, que a fisioterapia, a atividade física, né, para o seu amigão é a ereção. Então, um sujeito que é sexualmente ativo, ele está estimulando ali o processo de geração de óxido nítrico, processo de vascularização, de oxigenação dos tecidos do pênis. Então, sujeito que vai ficando mais inativo, ele vai deixando o pênis no estado mais contraído, né? Então, existe sempre ali uma dualidade do nosso pênis, né? Ele pode estar relaxado e cheio de sangue, ou ele pode estar contraído e com pouco sangue. Então, se você passa, às vezes, semanas, meses sem ter relação, ele vai ter uma predominância do estado contraído. E isso, né, já existem alguns indícios, né, que, obviamente, em todo um cenário em que há alterações metabólicas também, pode levar à atrofia, o desuso. Então, homens que não são sexualmente ativos, eles percebem mais a dificuldade em ter uma ereção, pode até ter um encurtamento, né, porque o músculo, né, sem oxigênio, esse músculo ele pode ir perdendo a elasticidade, perdendo o seu vigor. E é o que eu falo, né? Então, você ter ali uma ereção todo santo dia, seja uma ereção matinal, seja uma ereção espontânea, até mesmo a masturbação ou o sexo, ele é importante para que você mantenha ele, né, mais saudável e te mantenha mais ativo, né? Aqui, gente,
tem muito uma questão comportamental, né? Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Por outro lado, quanto mais distante você está daquilo que você almeja, daquela frequência que você está, você tende a ficar ali acomodado. Você vai se acomodando, vai ficando na zona de conforto. E quando você menos espera, já passou meses ou até anos sem ter relação, tá? Então, eu não quero isso para vocês. Quem está me seguindo aqui, eu quero que vocês se mantenham sempre ativos, né? Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, um desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.